Família hoje está com a incumbência de trazer a palavra do Senhor. Amém. Santo Deus, amado Pai, que está a tua serva Emília, Senhor Deus, que o teu Espírito Santo possa usá-la como instrumento de edificação da tua igreja. Usa ela, Deus, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos, amigos aqui presentes. Sempre é um mês desafiador, né? Porque família é o ano todo, né? Mas a gente escolhe esse mês os batistas escolhem esse mês de maio para que a gente possa ser mais incisivo naquilo que Deus quer nas nossas vidas. Então é um mês que a gente vai refletir muito sobre nós mesmos, porque famílias são construídas de pessoas. E para a gente ter famílias saudáveis, a gente precisa ser saudável. E nós somos corpo, alma e espírito. O espírito está pronto, mas o corpo e a alma precisam estar preparados e alimentados de forma a se tornar saudável. Nós temos como tema desse ano, construindo uma família saudável. Esse construindo é um processo contínuo. Se você perguntar, Emília, e quando é que isso acaba? No dia que você for para a glória. Porque quando você é filho, você está dentro de uma família. Você contribui com a construção. Quando você casa, você passa a ser um casal ainda sem filho, na maioria das vezes. Você está construindo. Aí vem os filhos, você constrói. Aí os filhos casam, você continua construindo. Porque vem netos, mas você continua na relação de marido e de mulher, e de vô, de vó. E você vai construindo. Então não tem como acabar. Então, independente da idade que você tiver aqui, Sofia com 10 anos, né, e os mais velhos aqui presentes, vocês ainda são convidados por Cristo para continuar construindo uma família saudável. Emília, até aqui deu tudo errado. Você falou certo, até aqui. Porque Deus quer que você entenda que você precisa fazer parte de uma família saudável. E Deus não nos trouxe aqui, nem você que está tão distante aí via a internet, para entender. Ele nos trouxe aqui para que a gente possa entender que nós vamos continuar construindo famílias saudáveis. E hoje é um tempo maravilhoso. Você sabe por que é maravilhoso? Porque está tudo dando errado lá fora. Mas quem anda com Cristo está dando certo. E nós precisamos ser essas testemunhas do certo em Cristo. Então nós somos literalmente a Bíblia de quem não lê Bíblia. Nós somos o Cristo que quem não conhece a Cristo. Então nossa vida precisa refletir aquilo que a gente acredita e aquilo que a gente professa. Eu convido você para que a gente possa abrir no livro de Tiago. Eu vou pedir à técnica que use a versão King James. Nós vamos ler Tiago 1:3. Porque a pergunta que eu quero fazer é: por que será que tem tanta família disfuncional? Por que será que existe tanta dificuldade em relacionamentos? Por que será que existe tanta briga, tanta contenda dentro dos relacionamentos? E quando eu falo família, eu falo a família mais doméstica, né? Pai, mãe, filhos. Mas eu falo também a família ampliada. Por que será que irmão é inimigo de irmão? Por que será que às vezes sogra não se dá bem com genro e nora? Por que será? Porque se a gente sonha em ter uma família em paz, nada mais bacana, bom, do que um dia de trabalho. Estava conversando com o Mateus. O Mateus ontem trabalhou em 2 cidades, chegou em casa, e você saber que a sua casa é o seu aconchego, que você pode sentar, né, tomar seu banho e sentar e você sentir paz, que é uma paz que o dinheiro não compra. Olhe como é saudável isso, você saber que você pode ter paz. E por que será que existe tanta discórdia dentro das famílias? De onde vem tantas discórdias? Porque a discórdia nos traz um mal-estar generalizado. Inclusive, discórdia traz dor física, adoecimentos no corpo. E aí, Tiago diz o seguinte: de onde vêm as batalhas e os desentendimentos que há entre vós? De onde? Senão das paixões que guerreiam dentro de vós. Cobiçais e nada tendes. Matais e invejais, porém não conseguis obter o que desejais. Viveis a brigar
e a promover contendas. Todavia, nada conquistais, porque não pedis, e quando pedis, não recebeis. Porquanto pedis com a motivação errada, simplesmente para esbanjares em vossos prazeres. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, num dia tão significante como é hoje, que é domingo de manhã, em que nós cristãos lembramos da ressurreição de Cristo, nós iniciamos esse mês de maio temático como família. Ó Pai, resgata todos os dias os teus filhos, para que cada um de nós, unidos em família, possamos construir famílias saudáveis em Cristo Jesus, Pai. Tende misericórdia de nós, abre o nosso entendimento, abre o nosso coração, tira aquilo, as mazelas que não pertencem ao Senhor, Pai. Abre os nossos ouvidos ao teu querer, à tua palavra, para que aquilo que possa ser mudado faça a diferença onde cada um de nós vivemos, ó Pai do céu. Muito obrigado pela tua instrução, em nome de Jesus. Eu quero partir desse texto e lembrar algo interessante, o que é construção mental. Existe uma fábula que diz o seguinte, uma historinha aqui que eu acho que a maioria das pessoas aqui conhece. Havia uma menininha e logo assim que ela nasceu, a mãe dela morreu. E o pai dela casou com uma outra. Casou com uma jovem muito bonita. Na história, que às vezes a gente não faz uma leitura ampliada, dizia que ela crescia, ela era uma menina muito feliz. Então, nesse papel de madrasta, se a criança era feliz, não havia maus tratos. Havia um pai omisso nessa história, porque o pai apenas dizia se era madrasta porque casou com alguém. Mas a história diz que ela crescia, né? Ela era feliz e crescia em beleza. Só que essa mãe madrasta, porque exercia o papel de mãe, porque a criança era feliz. Não sei se vocês já pensaram por esse lado. E essa madrasta era uma mulher muito linda e ela tinha um amigo. E ela perguntava, amigo ou amigo, existe alguém mais bela do que eu? Aí o amigo respondia a ela, dizia, não amiga, não tem, você é a mais bela de tudo. E o tempo foi passando. E um certo dia, ela perguntou, essa madrasta perguntou, amigo ou amigo, tem alguém mais belo do que eu? E o amigo respondeu, sim, tem. A sua filha hoje é uma moça, ela é mais bonita que você. Mas o que aconteceu nesse dia de uma revelação tão drástica? Sentimentos malignos passaram a existir dentro de uma pessoa. E o que eu quero trazer isso para a nossa família? Quando nós não preparamos os nossos filhos, ou não nos preparamos para a realidade da vida, sentimentos malignos podem acontecer. Então, esses sentimentos malignos, a gente traduz perfeitamente dentro desse texto de Tiago. Paixões que guerreiam dentro de nós, no verso 1. Cobiça, inveja, morte. Isso nos ensina profundamente que nós temos uma relação e uma decisão dentro das nossas famílias extremamente séria. Se você não prepara as pessoas que convivem com você, e aí eu chamo a atenção para os pais, se você não prepara os seus filhos, que eles não são os mais inteligentes, que eles não são os mais bonitos, que eles não vão ter tudo na vida, um dia alguém vai dizer isso para ele. E aí sentimentos malignos vão começar a acontecer. Emília, você não acha que isso está muito distante, não? Não. Nós tivemos recente uma morte de 2 amigos. Um progrediu, o outro não. O sentimento de perda do outro foi tão intensa que ele mandou matar o amigo. Vocês viram isso na mídia, tem recente. 2 médicos, se eu não me engano, acharam o corpo do amigo outro tempo depois. Então, a gente vê o quanto que é sério construir uma família e manter em construção. E hoje é muito preocupante. A gente dá aula na universidade e a gente pega justamente a geração que saiu de casa. Qual é a geração que saiu de casa? Aquela que completou 18 anos e entra na universidade. E a gente consegue ver emocionalmente as madrastas. Aqueles jovens que até então, pai e mãe diz, você é lindo, você é fofo, você é o mais bonito, é o mais inteligente, o mais rico. E um dia ele descobre que ele não é o mais lindo, nem o mais rico. E nem o mais inteligente da turma.
E nasce nele sentimentos de malignidade. Porque inveja é sentimento maligno. E quem não preparou você, pai e mãe? Qual é a sua missão? Você quer construir famílias saudáveis? Comece desde cedo. E se você foi construído dessa forma, peça ao Senhor para te mudar. Porque você não é o mais inteligente, não é o mais bonito. Você não vai ficar... entrei na igreja, parece que você está na igreja, você quer ser babado o tempo todo. Não é assim. Deus nos tira, nos cura e pede que você agora cure outros. Mas é o sentimento madrasta. Que você se pergunta, Deus, sou eu que sou assim? Aí Deus vai dizer a verdade. Não, não é. Nós precisamos mentalmente criar famílias saudáveis, construir famílias saudáveis. E começa. Seu marido não é o mais de todos, porque alguém um dia vai dizer a ele. Hoje é tão gritante o que a gente vê na juventude. A juventude está adoecida, porque tem pais que não assumem a responsabilidade de cuidar dos seus filhos. E sentimentos malignos estão sendo construídos no caráter dos filhos dentro de casa. Por quem? Pai e mãe. Isso é muito perigoso. E aí nós temos o outro lado. Depressão, ansiedade, suicídio. O mundo não está induzindo suicídio. Você é responsável pela sua casa. O mínimo que você pode fazer é tentar mudar a si próprio e consertar quem você pode consertar. Não jogue para a escola, não jogue para a sociedade, não jogue para o governo, nem para a igreja. A responsabilidade é sua. Porque a palavra de Deus diz, cobiçais dois, e nada tendes, matais e invejais, porém não consegue obter o que deseja. Não crie nos seus filhos desejos que eles não poderão ter. Porque sentimento madrasta nasce dentro de qualquer um de nós, em qualquer idade. Eu quero também dizer que nessa perspectiva, todos nós temos uma missão. Eu tenho uma missão como mãe, você como pai tem missão, e você como filho também tem missão. Essa semana eu fui muito ministrada por uma palavra, e essa palavra tocou no meu coração, e eu vou compartilhar ela com vocês. Eu quero, leia por favor Tiago 3,16, para a gente fechar esse sentimento. Pois onde existe inveja e rivalidade, aí há confusão e todo tipo de atitudes maléficas ou malignas. Entenda, meus irmãos, que esses sentimentos não pertencem àqueles que conhecem a Deus. Se você, de alguma forma, passa por sentimento de inveja, peça a Deus que tire isso de você. E não ensine isso a seu filho. Porque onde tiver inveja e rivalidade, aí haverá confusão. Então a pergunta é, por que tem confusão dentro das famílias? Porque tem inveja e tem rivalidade. E aí Deus nos chama para uma missão. E nessa missão nós vamos ler o texto de Lucas 2:41, por favor. É um texto bem impactante. É um texto em que Maria e José esquecem Jesus. Foi ministrado essa semana. Diz o seguinte: todos os anos, os seus pais viajavam até Jerusalém para celebrar a festa da Páscoa. Assim sendo, no ano em que Jesus, completou 12 anos de idade, eles subiram à festa de acordo com a tradição. Encerradas as comemorações, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que eles notassem. Imaginando que ele estivesse entre os muitos companheiros de viagem, caminharam por um dia inteiro. Então começaram a buscá-lo entre seus parentes e conhecidos. Como não conseguiram encontrá-lo, retornaram a Jerusalém para procurá-lo. Após 3 dias, o acharam no templo, sentado na companhia dos mestres, ouvindo e propondo-lhes questões. Qual foi a missão que Deus deu a Maria e José? Apenas tomar conta de Jesus. E José e Maria, nesse dia, fizeram o quê?
Esqueceram. Somente isso. Será que Maria sabia que aquele menino era especial? Claro que sim. Primeiro, como foi concebido. José sabia que era especial? Sabia, porque sua esposa ficou grávida e não era de uma relação com ele. Quando eles levaram Jesus, criança, para o templo, um ancião, Deus tinha dito a ele, olha, você não vai morrer antes de ver o Redentor de Israel. E no dia que ele chega lá, o ancião chega e diz, meus olhos estão vendo o Redentor. Havia uma profetisa Ana lá no templo, que orava o tempo todo quando ela viu a criança. Então eles tiveram muitas confirmações que Jesus era especial. E simplesmente, nesse dia, foi o que eles fizeram? Esqueceram Jesus. Aí eu pergunto a vocês, a missão foi dada, eles sabiam da importância, cada um aqui, que estou vendo com os bebezinhos, vocês têm uma missão. Vocês estão esquecendo uma missão? E o que é que fizeram? O que é que levou José e Maria a esquecer Jesus? Rotina e distração. Qual a rotina? Todos os anos ia aquele povo todo, daqui a pouco voltava todo mundo junto. A distância entre as cidades, a pé, né? 145 quilômetros mais ou menos, Nazaré para Jerusalém. Faziam isso a pé. Então ia o povo todo e o povo todo. Duas coisas nos tiram o foco da missão. Rotina e distração. Não que rotina seja ruim. Você acordar, tomar banho, café, frequentar seu trabalho, cumprir seu... Não é essa a rotina que eu estou falando. É a rotina que lhe tira a perspectiva de você observar e manter a sua missão. Essa rotina é você delegar para outros algo que é somente seu. E distração. Será que nós temos distrações na família hoje? Quantos pais estão dentro de casa, não sabem nem que seus filhos estão dentro de casa? E aí eu vou trazer para maridos. Qual é a sua missão, marido? Deus deixou uma missão para o marido. Amar, prover, cuidar, proteger. Mas a rotina e as distrações estão tirando dos homens essa visão. Quantos filhos são abusados dentro das próprias famílias e os homens não estão enxergando isso? Deus lhe chamou para proteger a sua família. Quantos estão tendo suas esposas emocionalmente abaladas e não conseguem enxergar? Porque se sua mulher fala demais e ela se cala, alguma coisa está errada. E se ela é calada demais e ela fala demais, alguma coisa está errada. Mas seus olhos estão tão distraídos que vocês não percebem os detalhes. E Deus chama para uma missão. Luiz Mário, você tem uma missão e você não pode, pela rotina e a distração. Você tem filhos. Quantos filhos estão abandonados, tendo pais presentes dentro de casa? Pais que não conhecem quem são os amigos dos filhos. Pais que não conhecem onde os filhos estão. Pais que não sabem o que eles veem no celular e no computador. Nós já passamos dessa fase porque hoje nós temos 2 rapazes em casa. Mas a gente fiscalizava. Celular, tablet, olhava todos os históricos. Aí um dia uma aluna, eu contando isso na sala de aula, professor, e a privacidade? Eu digo, privacidade de quem não paga a conta? Porque se eu não proteger, se o pai não proteger, quem é que vai proteger? Se você não sabe o que é que seu filho olha aí no celular, infelizmente, eles chegam na faculdade já doentes, porque já viram tanto sexo na época errada. E quem tinha que proteger do maligno é você, pai. É você, mãe. Mas você está muito ocupada na rotina e você está distraído demais. Você não tem tempo para enxergar essas coisas. Eu achei tão interessante. Eu estava lendo essa semana qual é a perspectiva do futuro dos jovens. Aí fizeram uma pesquisa entre a China e o Ocidente. O Ocidente são as Américas, parte da Europa. E perguntaram assim aos jovens, o que é que você quer ser quando crescer? O Ocidente, de forma esmagadora, respondeu, quero ser influência. Influenciar pessoas.
né? Quero ser pessoas influenciadores digitais. Aí fizeram essa mesma pesquisa lá na China. Número 1, quero ser astronauta, professor, médicos, advogados. TikTok na China. Claro que a gente está falando num país, num outro regime político, né, comunista. TikTok, 45 minutos dia. E qual é o conteúdo? Invenção e ciência. Aquilo que torna jovens mais inteligentes. No Brasil, o que é que TikTok vê? Quanto tempo um jovenzinho desse fica no TikTok? De 24, vamos botar 23, né? 1 hora dorme e 23 fica no TikTok. E o que é que o TikTok está ensinando? Destruição de família, perversão sexual e por aí vai. E quem é que está? Drogas. E quem é que está permitindo? Quem é que está falhando na missão? Pai e mãe. Vocês estão falhando na missão. E depois os jovens estão com a cabeça doente. Os jovens estão com a cabeça doente. Esposas, vocês foram chamadas para quê? Nós fomos chamadas para quê? Para edificar a casa, acompanhar o desenvolvimento dos filhos, ser companheiras do marido, né? Quando submissão é estar sobre a mesma missão. Então, se o homem tem a missão de proteger, você está nessa mesma missão também, de proteger os seus filhos. Outro dia eu estava na faculdade, entramos no laboratório, chega a aluna com a filhinha de 3 anos. Eu digo, querida, não posso deixar uma criança entrar em laboratório. E as regras de biossegurança? Mas eu não tenho com que ela deixar. Eu, como assim? A filhinha estava sendo abusada sexualmente pela outra coleguinha da mesma idade. Você sabe como é que ela descobriu? Deixou a filhinha na casa da tia. Na hora que a tia foi dar o banhozinho, que a água com sabão caiu nas partes íntimas, ela se encolheu. Aí a tia disse, sobrinha, tem alguma coisa de errada com essa menininha. Aí conversa de cá, conversa de olha, desculpa, eu que era a própria coleguinha da mesma idade. Essa coleguinha, provavelmente, era o quê? Via essas coisas em casa, 3 para 4 anos, e reproduzia na escola. A mãe só veio perceber quando deixou com uma tia. Cadê a missão? A missão que Deus deu. Cadê? Mulheres, protejam sua casa. Protejam os seus filhos mentalmente e fisicamente. Porque quando eles são agredidos no físico, eles são emocionalmente atacados. Gente, olha, é necessário ganhar dinheiro, porque a gente paga as contas. Mas um dia, quando os meus filhos eram pequenos, Deus falou grandemente ao coração. Eu saía todas as noites de casa. Sempre tinha. Inclusive, a atividade que a gente tinha nas escolas, de evangelismo nas escolas à noite. E Deus disse, não adianta ganhar o mundo e perder os filhos. E eu saí das atividades, saí dos turnos de trabalho e resolvi acompanhar os meus filhos de perto. Porque hoje eu tenho a felicidade de ter 2 rapazes nos caminhos do Senhor. Mas isso você tem que abdicar lá atrás. Tem que abdicar lá atrás. A gente precisa, e hoje, muito mais do que os meus 20 anos atrás, vocês com filhos pequenos precisam muito mais de vigilância. Porque para eles acessarem o computador, há 20 anos atrás, precisava ser um computador num lugar fixo com um cabo. Pessoal da técnica. Hoje vocês compram o melhor celular e entregam para eles. Celular devia ser dado depois dos 12 anos. Mas aí você tem esse sentimento, mas meu bichinho precisa. O que o coleguinha filho de fulano de tal vai dizer se meu filho não chegar com o iPhone 20? Maligno esse pensamento e essa frase sua. É maligno. Vocês vão colher uma colheita muito ruim no futuro. Deus nos chama para o tempo de hoje. E o tempo de hoje urge na necessidade de a gente proteger. E você não protege dando o melhor celular do mundo. Porque ele vai ter síndrome de madrasta. No dia que o mundo não der o iPhone 14, ele vai simplesmente criar dentro dele sentimentos malignos. Um dia, conversando com a mãe ligada, nós ficamos sabendo de uma situação, de uma frase, né, que um adolescente disse, e a gente identificou o problema e fui conversar com a mãe.
A mãe, muito antenada, disse, não, Emília, chantagem emocional, eu tomei o celular. E ela aí começou dizendo na escola, estou triste, estou isso, estou aquilo. Aí a mãe chamou e disse, olha, sua tristeza vai passar e tudo vai passar. Então a mãe, ligada. Então é necessário que mães que têm essa proximidade, né? Eu não estou falando que os pais não tenham, não. Mas mãe tem algo que já nasceu ligado, né? Cortaram, mas nasceu ligado. A gente precisa saber o que está acontecendo com os nossos filhos. Filhos, às vezes, estão relatando que têm vontade de perder a vida. E os pais continuam distraídos. Um jovenzinho de 8 anos chegou para a professora e disse, professora, eu preciso de ajuda. Eu não aguento mais ver sexo no celular. Eu estou adoecido. Pediu socorro à professora. Porque pais e mães estão nas rotinas e distraídos. Assim como José e Maria, por rotina e distração, esqueceram Jesus. Alguns pais estão esquecendo os filhos. Filhos, vocês têm missão também na construção de uma família. Filhos precisam ser poupados dos excessos de comunhão entre marido e mulher, né? Para não chamar de briga, excesso de comunhão. Filhos não participam de excessos de comunhão. E filhos que estão aqui, os que me ouvem e compreendem, se sua mãe ou seu pai, principalmente mãe, né? Mãe gosta. Dizer assim, olha o que aconteceu, você está vendo que seu pai... Você faz assim, stop. Eu não pertenço à relação de marido e mulher. Pai e mãe se resolvem, não me coloquem nesse bolo. Vocês têm que, muitas vezes, Deus ensina. Eu digo isso porque eu vivi isso. Um dia eu me chateei por causa de um horário com o marido. E aí cheguei para o mais novo, que já era um rapazinho assim de uns 16 anos, 14 para 16 anos, não lembro exatamente. E aí eu disse, você está vendo? Me deixou esperando. Ele virou para mim e fez assim, resolva você e ele, eu só sou filho. Eu olhei para o céu e disse, obrigado, Senhor. Então, filhos, vocês têm também missão dentro de casa. Vocês não participam, vocês não torcem nem para pai, nem para mãe. Vocês torcem pela família. Não entrem na discussão de filhos, marido e mulher que tem que resolver os seus excessos de comunhão. Filho não entra nisso. Mães, sua filha adolescente não é a sua confidente. Sua filha é filha. Não fale mal dos seus mal-estar. O mal-estar que você às vezes tem com o marido, com sua filha adolescente. Sua filha adolescente não é a sua amiga. Ela não tem mentalmente capacidade de discernir a briga de marido e mulher. E não crie dentro dos seus filhos um monstro. Olha, seu pai é isso, isso e isso. Sua mãe é isso e isso. Você está construindo um monstro. Você tem dificuldades de relacionamento? Procure outro adulto que você possa conversar. Pais são pais. Eu sou amigo do meu filho. Está errado, você é pai. Amigo compartilha o erro. Amigo até induz o erro. Porque só oferece droga o amigo. Eu nunca vi inimigo chegar, o inimigo de um jovem a oferecer droga. Só oferece droga amigo com amigo. Então nós somos pais, nós temos relações de quê? De autoridade e de conserto. Você sabe o que é o difícil? É você equilibrar 2D, dureza e doçura. Você precisa ser doce no relacionamento, no trato, no cuidado. Mas você precisa ser duro nos princípios. O que é sim, o que é não. O que é certo, o que é errado. E filhos, ensinem aos seus pais. Se um pai se exceder na forma de se expressar, você como filho, em amor, pode dizer, não precisa falar alto. Em amor, não em autoridade. Jesus, ele vem nos trazendo orientações dia após dia. E por que será que a gente gosta, às vezes, da confusão dentro de casa? Porque a gente, desde pensar, eu preciso construir um lar saudável,
Muitos amanhecem mal-humorados, parecendo que quer dar murro em ponta de faca. É um mau humor eterno todos os dias. Vou fazer uma brincadeira com vocês. Eu sou uma pessoa muito rica, mas é muito, muito, muito rica. Aliás, eu sou rica, né? Com o pai que eu tenho, o celestial, então eu já me considero uma pessoa, né? Eu tenho uma herança, né? Que não tem cofres no mundo que possa doar. A herança que eu tenho, então, se eu tenho uma herança, né, estratosférica, então eu tenho um pai rico, né? Mas trazendo para o contexto real, e eu vou dizer o seguinte a você. Eu vou te dar 50 milhões de reais. Aceita, Bruna? 50 milhões de reais. Eu vou dar. Hein? Aceita? Né? Quem não aceita, levante a mão. Quem não aceita, não quero 50 milhões. Dá assim de bom tamanho. Pronto? Então, a maioria aqui quer os 50 milhões. Agora, eu vou fazer um acordo com você. Amanhã, você recebe esse dinheiro agora. Pode gastar os 50 milhões, comprar jatinho. Essa ilustração também não é minha. Mas amanhã você não acorda. Quem vai querer? Então, acordar é mais importante do que ter 50 milhões no banco. Então, se o acordar é mais importante do que ter 50 milhões no banco hoje, porque às vezes nós estragamos o dia quando acordamos sem a perspectiva de amar e construir uma família saudável. Pensem nisso todos os dias. O dinheiro não pode comprar aquilo que Deus nos deu de graça, que é o amor. É a perspectiva. Eu não estou dizendo que a gente amanhece todos os dias sorrindo, né? Com lente de contato nos dentes. Não é isso. Eu quero dizer a você que acordar com a perspectiva de construir um dia melhor, ela vale infinitamente mais do que qualquer dinheiro na face da terra. A mesma ilustração. Se você tem alguém que lhe magoou demais, assim, você diz assim, Deus, eu preciso perdoar, mas eu não estou conseguindo. Aí Deus vira para você e diz a mesma coisa. O que você quer que eu faça? Quer que eu mate? Quer que eu corte um dedo? Que ele saia sem uma orelha? Vou fazer isso. Aí você, eita, minha vingança chegou. Mas amanhã você não acorda. Você manteria a sua vingança? Ou você diz assim, Deus, esqueça, eu prefiro acordar amanhã. Então, a sua falta de perdão também não vale você morrer. Porque Deus pode lhe dar essa chance. Se vingue, o que é que você quer? Tira o quê? Quer um pedaço do dedo, aí te tira no meio da praça. Mas amanhã você não acorda. Você se vinga hoje, né, da sua falta de perdão, mas amanhã você não acorda. Provavelmente você diz, ó Deus, deixa para lá, já está perdoado, eu perdoo até 3 gerações, mas me deixa acordar amanhã. Que o Senhor possa estar nos instruindo da importância do que é o acordar. Vamos ler lá Marcos, por favor. Marcos 8, 36 e 37. Portanto, de que adiantaria uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E o 37. Ou ainda, o que uma pessoa poderia dar em troca da sua alma? Os 50 milhões? A sua vingança? Nada disso. Por isso, quando a gente entende que o amanhã a gente pode não acordar, a gente começa a desenvolver dentro de nós a vontade de construir algo melhor. Porque construir algo melhor dentro da nossa casa, ela é benéfica, ela é saudável. Vamos ficar de pé, vou chamar o pastor. Quem puder ficar em família, abrace. Se você tiver alguém da família, se você tiver só, abrace seu irmão. E se você tiver do só, abrace